Fechamento, leitura do capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Título: O Doutor Vignal. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865, na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu. Abre aspas. Vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Disse-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando contudo dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Fez-se a evocação na Sociedade de Paris a 31 de março. Pergunta: Caro senhor Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu, particularmente, das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. Resposta: Prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos da simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pela prece, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Pergunta: Dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento de vosso estado. Resposta: Sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, maxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Pergunta: Que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever... Resposta: Julguei-me no dever... Não, ainda pergunta. Julguei-me no dever de a ele comparecer. Nesse momento, éreis assaz livre para apreciá-los. E as preces por mim feitas a vosso favor tinha chegado até vós? Sim, agora sim a resposta. Sim, já o disse. A vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós abandonando por completo a velha carcaça. Demais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma em Deus. Pergunta: Recordai-vos que, a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião, quando estáveis ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor maneira a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Resposta: Sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre. Um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero que o vosso auxílio e os dos bons espíritos
aos quais me recomendo progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade! Que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos, quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Pergunta: com prazer continuaremos a entreter-nos no assunto sempre que o quiserdes. Resposta: respondi sucintamente e desordenadamente às diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou aqui inteiramente livre. Continuar a conversa seria o meu prazer, mas o meu guia moderar-me-á o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me pensando em que poderei vir assistir algumas vezes, incógnito, às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àquele que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente não só a vós, espíritas, que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar, espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal, daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Dr. Vignal. Agora a mensagem de Vitor Labouffe, não sei a pronúncia. Moço prático de Porto de Havre, falecido aos 20 anos de idade. Morava com sua mãe mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca o viram frequentar tabernas nem entregar-se aos tão frequentes excessos de sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe, para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade, da qual sabia haver de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação, abre aspas, desejais saber como estou agora. Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor de seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil quando se não tem em vista o seu fim. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo que outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me veio da terra. Ela deve passar por outra prova, e é preciso que chegue ao céu.
Adeus, vou vê-la. Victor. O guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargos da terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como este, são felizes em provar males que para outros seria uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era de aparato, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois, deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se as almas puras de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isto é, uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores, e um tal exemplo não terá sido estéril. Agora a mensagem da senhora Anais Gordon. Era muito jovem e notável, pela doçura do caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertenciam à família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Evocação. Resposta presente. Pergunta. Vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos, e felizes se julgariam se obtivesse uma comunicação. Resposta. Eu também sou feliz em dá-la. Pergunta. Por que tão cedo vos furtastes ao carinho da família? Resposta. Porque terminei as provações terrenas. Podeis ver alguma vez os vossos parentes? Ou estou sempre ao lado deles? Sois feliz como espírito? Resposta. Eu sou feliz. Amo e espero. Os céus não me infundem temor. E cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles. Por que entendeis por asas brancas? Resposta. Tornar-me espírito puro. Resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Aqui tem um pequeno comentário. As asas dos anjos, arcanjos, serafins que não passam de espíritos puros são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia da rapidez com que se transportam, visto como na sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, estes podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis. Pergunta. Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Resposta. Podem, caros irmãos. Não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhe seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa paisagem. Pergunta. Como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tiveste na terra? Resposta. É que a minha alma é que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance que compreenderão mais tarde. Um comentáriozinho pequeno. Se em essa explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá anomalia. De fato, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem dessa jovem educada entre rudes operários? Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados, homens, porém, com fito oposto, e visando o seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um meio esclarecido e às vezes também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Agora a mensagem de Maurice Gontran. Era filho único e faleceu aos 18 anos, de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos,
matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos parentes uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Exprobrando-se, então, diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficar-se ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver. E assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo de nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Nele encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após o decesso. Pergunta: meu caro Maurício, a terna afeição que voltáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhe o ânimo se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhe a esperança. Resposta: meu amigo, esperava com impaciência essa ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de vos convencer dessa verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso esse acontecimento para insinuar-lhe uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhes esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos nesse mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhe-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Interdita me seria mesmo a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu até que haja completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio, por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo do que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ao demais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidade e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isso é uma graça que Deus lhe concede, poupando-os às tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo. Desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tiverdes mais tempo, não imaginais a que perigo e seduções eu iria me expor. E poderei acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria a descrença, só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Pergunta: vossa morte foi dolorosa? Não, meu amigo. Apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia. Porém, este sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava.
Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Pergunta: a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade nos estudos? Resposta: oh, não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia o meu espírito dos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia de próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e, se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, meu caro amigo. Eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento dessa comunicação. Maurício.